Boa noite a todos. Mais uma quinta-feira, dia do Perguntas e Respostas do grupo Família Espiritual. Pergunta número 1. Eu fui convidada por um facilitador de um estudo espírita online a apresentar uma doutrinária e estudar um capítulo do Evangelho. Eu não tenho dom da oratória e ele me disse que iria me ajudar e que apresentaremos em dupla a doutrinária. Pergunto: como se adquire o dom da oratória? Eu tenho 20 anos de espiritismo e nunca fiz palestra espírita. Bom, o dom mesmo da oratória, o dom ele é nato, ele nasce com a pessoa, mas ele pode ser desenvolvido e pode-se adquirir um bom desempenho na oratória se você estudar. Existem muitos livros sobre oratória, mas nesse seu caso específico, basta que você estude o seu texto e diga o que precisa, acompanhando um rascunho, por exemplo, para te dar firmeza. A oratória é exercício e tentativa, sempre. E ela vai se adquirindo a experiência da oratória com o tempo. Pergunta número 2. É verdade que o governador espiritual do Brasil, Ismael, foi o filho de Abraão? Bem, Ismael é o guia espiritual do Brasil e é encarregado por Jesus de instituir em nossa pátria a obra do Evangelho. Segundo consta, Ismael foi filho de Abraão. Ismael e suas falanges receberam no século XV essa designação de Jesus, segundo consta no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do autor Humberto de Campos. Pergunta número 3. É verdade que Judas foi Joana d'Arc? Judas se suicidou depois que ele entendeu a traição que havia realizado com Jesus, certo? E ele ficou no umbral cheio de culpa e peso na consciência. Porém, Maria de Nazaré o recolheu do umbral e ele teve nova chance de corrigir seus erros. E a sua escolha, a escolha de Judas, foi reencarnar como uma personalidade, que foi Joana d'Arc. Para quê? Para vivenciar as dores que o ajudariam a quitar seu débito passado. Pergunta número 4. A raça humana começou mesmo em Adão? Deus criou os homens, todos iguais, simples e ignorantes. Os espíritos dizem que é verdadeira a existência de Adão, mas que ele não é o primeiro da espécie humana. Os benfeitores espirituais também dizem, eles ressaltam que aquele que deu o nome à raça adâmica, né, teria vivido na Terra em torno de 4.000 anos antes de Cristo. Então, Adão viveu na Terra 4.000 anos antes de Cristo. Portanto, não, a raça humana não teve início com Adão. Pergunta número 5. Não falo com meu pai, nunca me dei bem com ele. Penso que ele é um inimigo do passado. Meu pensamento está certo? Bom, não se pode afirmar que o seu pensamento sobre que seu pai tenha sido um inimigo seu de um passado remoto está certo ou errado. Mas existe sim essa possibilidade, como várias outras. Como, por exemplo, você tenha sido algoz do seu pai atual num passado remoto, certo? Fato é que, seguindo o Evangelho de Jesus,
Você sabe que o perdão cobre uma multidão de pecados. E Jesus também disse: fique bem com o seu irmão enquanto estás a caminho com ele, para depois não se arrepender. Ele disse isso por quê? Porque a dor do arrependimento é irreparável e o sofrimento se torna, neste caso, que a gente não perdoa, inevitável. Mas algum dia você teve alegria com seu pai, por exemplo? Outra coisa, se você está tendo a chance, a oportunidade de progredir vivendo esta encarnação atual, é porque seu pai contribuiu para isso, certo? Acredito que pode haver motivos que você pensa serem óbvios, por exemplo, para você deixar de conversar com seu pai. Mas alguma vez você já tentou? Você deve estar aqui justamente para limpar essas arestas da sua vida. Algum dia você abraçou seu pai e disse que o ama? Nós precisamos, como cristãos que somos, dar o exemplo, exercitar o amor, a compreensão e, em geral, a família é a maior escola para todos nós, pois é no núcleo familiar aonde nós encontramos as grandes diferenças de personalidade, alguns desentendimentos, e desta forma é uma grande oportunidade da gente conseguir se reajustar e quitar nossos próprios desvios do passado. Agora, se você se mantém sem conversar com ele, como que você vai aparar essas arestas? Pense nisso. Caso você continue assim, por exemplo, até o fim das vidas de vocês, da sua e do seu pai, certamente você voltará em uma nova experiência para recapitular essa lição né, que até o momento você não entendeu e treinar o perdão. E essa experiência pode ser bem mais amarga que a experiência atual. Você não acha que vale a pena tentar e um dia abraçá-lo e dialogar com ele? Saber o que ele pensa? Afinal, o seu DNA veio dele, a sua vida veio dele. Ao menos seja grato ao seu pai. Honrar pai e mãe é um dos mandamentos. Pergunta número 6. Vivi num orfanato e nunca conheci meus pais biológicos. Isso acontece porque não tenho merecimento? De forma alguma. Nada a ver com merecimento. E sejam quem for seus pais biológicos, sempre lembre disso com gratidão. Afinal, se você está tendo chance de viver e vivenciar a sua vida atual e progredir, é por causa deles, certo? Muitas são as possibilidades, como por exemplo, talvez tua mãe tenha tido uma gravidez indesejada, tenha sido forçada a deixar você no orfanato. É, pode ser falta de recursos financeiros para criar você com dignidade. Enfim, são muitas as possibilidades. Porém, existe a sua família verdadeira, que é a que lhe criou, a que lhe educou e a que te mantém. Então, lembre-se desta dádiva, olhe para esta porta aberta e pare de ficar olhando para as janelas fechadas e pensando que você não tem merecimento. Tudo tem uma causa. Um dia você saberá. Pergunta número 7. Espíritos inferiores podem mandar mensagens psicografadas? Sim, com certeza. Espíritos inferiores psicografam, sim, e muito bem. E são muito inteligentes, ao ponto de se expressarem tipo numa psicografia, uma retórica rebuscada para impressionar os olhos leigos. Eu falo olhos leigos porque, se observarmos a mensagem, o fundo moral da psicografia, analisando a psicografia sem paixão, é fácil identificar o desvio moral na mensagem.
Inclusive, eles costumam assinar com nomes conhecidos e famosos no meio espírita, para impressionar, justamente para enganar. E eles adoram enganar. E eles se divertem muito quando eles veem que as pessoas acreditam. Muitos espíritos obsessores também inferiores repassam uma psicografia, por exemplo, num grupo mediúnico ou para alguém, para testar e para sentir se a pessoa acreditou. E se a pessoa acreditou, inicia-se o processo da tentativa de obsessão, do processo obsessivo, de fato, sem que a pessoa ou o grupo mediúnico, onde esteja ele tentando se infiltrar, perceba. Por isso, fiquemos atentos. Orai e vigiai. Jesus não falou essa frase à toa. Pergunta número 8. É verdade que o apóstolo Paulo era médium e psicografava? O apóstolo Paulo foi um grande médium. Ele era, enquanto Saulo, um doutor da lei e estava a caminho de Damasco para perseguir cristãos quando teve a visão de Jesus materializado diante de si. E diante da luz que ele viu, ele até ficou cego. Eis a demonstração da sua mediunidade, vidência, por exemplo. E daí para diante, ele se modificou completamente. E certamente as cartas que ele escreveu, as cartas todas que ele escreveu, foram inspiradas pela espiritualidade superior, que o protegia, para que ele cumprisse a sua missão. Que qual era a missão de Paulo? Levar o evangelho ao maior número de pessoas e cidades do mundo. E ele cumpriu perfeitamente a sua missão, levando o amor e o evangelho de Jesus. Pergunta número 9. Como me libertar de um espírito obsessor? Bom, a necessidade número 1 para se libertar de qualquer espírito obsessor é estar consciente da ação desse espírito sobre a pessoa, sobre si mesmo. Então, a seguir, você tem que prestar atenção em seus sentimentos, evitando ao máximo a reclamação. Porque se um obsessor está agindo para tentar nos manipular, é porque nós demos abertura para isso. Ou seja, nós diminuímos a frequência do nosso mental e criamos sintonia. E a partir daí, ele atua livremente, claro. Ele sintoniza com o nosso mental e fica manipulando, fica enviando pensamentos ruins, tudo isso. Então, a saída é manter a frequência de pensamento alta e, se for possível, fazer o evangelho no lar pelo menos uma vez por semana, inclusive mencionando durante o evangelho em voz alta que, se você tem ali ouvindo o seu evangelho algum espírito ao qual você fez mal no passado, que você lhe pede perdão. Entende? Porque assim ele vai diminuindo a tendência dele de querer se vingar. Enfim, somente através de uma renovação dos seus pensamentos é que você poderá afastá-lo. Porque o obsessor, ele não suporta quem faz o bem e quem leva paz e alegria aos outros. Ele não suporta quem faz oração. O papel de um obsessor é, em geral, sempre causar intrigas, brigas, desentendimentos. Por isso, Jesus dizia: orai e vigiai. Isso é muito importante, porque afinal estamos sempre, todos os dias, rodeados de uma nuvem de testemunhas. E estarão ao nosso lado aqueles com os quais o nosso mental vai sintonizar. Portanto, nós temos que vigiar. Pergunta número 10. Qual a importância do esquecimento do passado? O esquecimento do passado, ele é primordial para que
nós, desvinculados dos nossos erros que passaram, que nós fizemos, né? A gente possa renovar nossos pensamentos, tendo uma nova chance de nos redimir na vida atual. Porque, por exemplo, se tivermos consciência de que nosso pai atual foi no passado uma pessoa que nós perseguimos e matamos, ou ao contrário, né? Que nosso pai atual foi uma pessoa que me perseguiu e matou, será que estaríamos preparados para conviver hoje com essa realidade, sabendo desse fato? A resposta é não. Por isso, Deus, em sua infinita misericórdia e grande, infinita sabedoria, ele impôs o véu do esquecimento do passado para todos nós. E se Deus assim quis, nós temos que confiar sem contestar e sigamos agradecendo. E por hoje é isso, pessoal. Uma boa noite a todos e um ótimo domingo. Muita paz.